Olá amigos, que bom ter a sua companhia conosco novamente nesta manhã de domingo para mais um programa Esperança no Ar. O objetivo do nosso programa é levar esperança ao seu coração. No estudo de hoje, vamos aprender junto com o pastor Raimundo Gonçalves sobre as duas ressurreições. É isto mesmo, a morte não é o fim de tudo. Deus tem uma solução até mesmo para a morte. Portanto, fique com a gente e vamos juntos nesse estudo da Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Esperança no Ar. Receba um abraço especial do pastor Raimundo Gonçalves, que fica com você agora no estudo da Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estar com você. Hoje estaremos estudando sobre as duas ressurreições, mas agora chegou o momento da sua participação. Você pode solicitar inteiramente grátis este DVD com 13 lições sobre as 7 cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Estas mensagens foram gravadas em 5 países por uma equipe especializada e profissional com um equipamento de alta definição, e o orador é o pastor Luiz Gonçalves. Ele gravou inspirado e iluminado pelo Espírito Santo. Você, ao adquirir este material, vai adquirir mensagens especiais para os últimos dias da história e mensagens que podem transformar a sua vida. Ligue agora, entre em contato conosco e você vai adquirir inteiramente grátis esse DVD que foi gravado em 5 países. Foi na Grécia, Itália, Turquia, nos Estados Unidos e em Israel. Tá ok? Então, está aqui para você inteiramente grátis. Não se esqueça. As duas ressurreições. Esse é o tema que vamos estudar a partir de agora. Pegue a sua Bíblia, chame aí a sua esposa, chame o seu marido, chame os seus filhos, porque agora vamos estudar a Palavra de Deus. Vamos lá? Duas ressurreições, o que significa isso? Bom, vamos deixar que a Bíblia fale. Eu convido você a abri-la no livro de João, capítulo 5, o versículo 28 e verso 29. Acompanhe conosco. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Você entendeu? Aqui nos apresenta duas ressurreições: a ressurreição da vida eterna, e a ressurreição do juízo, ou da condenação eterna. E para confirmar esses dois versos, nós vamos agora abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15. Vamos lá? Está preparado? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo 15, onde está escrito o seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ficou claro? Se nós voltarmos em João capítulo 5, verso 28 e 29, nós vamos entender melhor esse assunto. Não vos maravilheis disto, disse Jesus, porque vem a hora em que todos, nada mais, nada menos do que todos os que se acham nos túmulos, sepultados, porque é para lá que o ser humano vai quando morre, ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Cristo, e sairão. Só que os que tiverem praticado o bem, que são os justos, ressuscitarão para a vida eterna. E os que tiverem praticado o mal, eles sairão para a ressurreição, são os injustos, para a perdição eterna. Portanto, a Bíblia
nos afirma categoricamente que haverá duas ressurreições. A pergunta é, quando acontece a primeira ressurreição e quem ressuscita? Você gostaria de saber? Então vamos lá. Quando que acontece a primeira ressurreição? A Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, ensina o seguinte. Primeira epístola ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ensina o seguinte. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, resposta. A primeira ressurreição só acontece quando Cristo Jesus voltar com seus milhões e milhões e milhares de anjos, todos tocando trombeta. Aí acontece a primeira ressurreição, somente na segunda volta de Cristo a essa terra. E a segunda ressurreição acontece quando? E quem ressuscita na segunda ressurreição? Veja, na primeira somente os justos, na segunda vinda de Jesus, ok? Agora, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 5. E aí vamos entender quando acontece a segunda ressurreição e quem ressuscita nesta ressurreição. Aqui está escrito, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora, o capítulo 20 e o versículo 14 diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então veja, a primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Cristo e somente ressuscitam os justos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que antes de morrerem se entregaram a Cristo, eles foram batizados, perseveraram até o fim, enfim, abandonaram a velha vida, abandonaram o pecado. A segunda ressurreição, ela acontece após um período de 1000 anos, literalmente 1000 anos. Entre a primeira e a segunda ressurreição, existe um período, um espaço de 1000 anos. E após os 1000 anos, só ressuscitam os ímpios. E eles ressuscitam para a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre, onde também serão lançados o diabo, a besta e o falso profeta. Como está escrito aqui no livro de Apocalipse 20, o versículo 10. Olha o que está escrito. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, a primeira ressurreição quando Cristo volta. A segunda, depois de 1000 anos. Agora, meu amigo, minha amiga, hoje, você e eu estamos vivos e temos a grata satisfação de estarmos estudando a Bíblia juntos agora. E ao estudarmos a Bíblia juntos agora, também temos a oportunidade de conhecer a Jesus, o seu plano de salvação e de nos entregarmos a Ele de forma completa. Por quê? Porque um dia você vai morrer e eu também. Se Jesus Cristo não voltar antes, você e eu vamos morrer, isso é fato. Agora, se você morrer em Cristo e eu também morrermos, nós dois morrermos em Cristo, nós morremos salvos. Você entendeu? Agora, e se a gente morre sem Cristo? O que acontece? O que acontece se a pessoa morre sem Cristo? Ele morre perdido. Aí o que acontece? Depois de 1000 anos, essa pessoa vai ressuscitar, só que não para a salvação. Ela ressuscita para a perdição eterna, infelizmente. Ela ressuscita para o julgamento executivo, quando Jesus Cristo vai mostrar para essa pessoa o porquê que ela não está salva, o porquê que ela não estará dentro da cidade santa,
porque ela não vai herdar a vida eterna. Deus vai mostrar para ela as oportunidades que ela teve e que foram jogadas fora. Sabe, este programa Esperança no Ar é uma grande oportunidade dada por Deus a você e a mim para tomarmos uma decisão. Se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não abandonou o pecado, o vício do cigarro, o vício da bebida alcoólica, talvez o adultério, talvez a pornografia, ou talvez você já abandonou tudo isso, mas ainda acaricia no coração a mágoa de alguém. Talvez você reconhece que falta alguma coisa para você mudar de vida. Então, este programa é uma grande oportunidade que Deus está lhe dando para mudar de vida. E você não deve deixar esta chance passar. Você não deve deixar essa oportunidade passar. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando Jesus chama, é porque chegou a hora. Você não pode deixar para depois. Eu me lembro de um rapaz que eu fiz um apelo para ele. Era uma quarta-feira à noite, ele estava na igreja adventista do sétimo dia, do bairro Vila Fiore, em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. E ali eu o vi e fiz um apelo para ele ser batizado. E nós teríamos um batismo já no próximo, no final do mês. E eu falei, meu amigo, Deus está chamando você. Não deixe para depois, tome a sua decisão. Ele falou assim, pastor, agora não, porque, sabe, eu tenho tantas coisas para resolver. Eu insisti com ele, mas ele mesmo assim não quis. No final de semana, no próximo sábado, ele foi fazer uma viagem com os seus amigos. E ele foi de carona. Teve um acidente. Ele foi o mais prejudicado. Foi para a UTI. Infelizmente não resistiu. Passou alguns dias e ele veio a falecer. Sabe, Deus nos dá grandes oportunidades para mudarmos de vida. E agora pode ser a sua grande oportunidade. Você aceita? Agora, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo e não estarão salvas? E o que vai acontecer com as pessoas que já morreram, mas morreram perdidas? E aqueles que estiverem vivos e preparados para a volta de Cristo? Daqui a pouquinho nós continuaremos esse assunto que vai mexer com o seu coração. A gente volta já já. Quem procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Muito bem, estamos de volta no programa Esperança no Ar com o tema As Duas Ressurreições. Nós vimos que a primeira ressurreição é a dos justos e acontece somente na segunda vinda de Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A segunda ressurreição é somente dos ímpios e acontece depois de 1000 anos, ou seja, entre a primeira e a segunda ressurreição, existe um período de 1000 anos de forma literal. Os ímpios ressuscitam para a perdição eterna, para o juízo de execução. Agora, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, haverá pessoas que estarão vivas e preparadas, ou seja, se entregaram a Cristo. O que acontece com essas pessoas? E aqueles que estiverem vivos, mas infelizmente não se prepararam, estão perdidas, o que acontece com essas pessoas? Será que haverá uma segunda chance? Bom, a Bíblia ensina, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 17, nos diz o seguinte:
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aí. Você observou que este verso diz que muitas pessoas estarão vivas quando Cristo Jesus voltar com seus milhões de anjos. Então nós, os que ficarmos vivos, é porque Paulo, ele já esperava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. Então ele disse, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? O verso anterior que já lemos, fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, digamos que você tenha um parente que já morreu. Eu, por exemplo, meu pai, ele faleceu exatamente dia 17 de agosto de 2011. Mas eu creio que meu pai morreu em Cristo. Então veja, se eu ficar vivo até a volta de Cristo e eu me preparar para a volta de Cristo e Jesus me salvar pela sua graça, aí o que acontece? Eu vou verificar, ou melhor, vou ver o meu pai que vai ressuscitar. Vou dar um abraço nele, vamos nos unir e vamos subir a encontrar Jesus nos ares. Você está entendendo? Ou seja, vamos formar uma família novamente e juntos vamos para o céu. Se você tem um parente que já morreu, talvez o filho, a filha, o marido, a esposa, um amigo, uma amiga, na ressurreição você pode ver essa pessoa. Se essa pessoa morreu salva, ela ressuscita na primeira ressurreição. E olha, sabe como é que ela vai ressuscitar? Perfeita. Sem nenhum mau traço do pecado, sem nada de dor, sem sofrimento, sem nenhum tipo de, de defeito físico. Será realmente a concretização da nossa grande esperança, a esperança de vida eterna, vida nova em Cristo Jesus. Agora, e as pessoas que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo? E essas pessoas não se prepararam para a volta de Jesus. Elas continuaram na velha vida, nos vícios, nas baladas da vida, na pornografia, no adultério, não quiseram saber de Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas? Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 8, sabe o que é que diz? Vamos lá? Aqui está. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então concluímos que os ímpios vivos, na volta de Cristo, vão morrer. Você fala, pastor, vão morrer? Não terão uma segunda chance? Não. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Porque a chance é hoje. A chance é agora. Quando Jesus Cristo voltar, tempos antes, não sabemos quanto tempo, só sabemos que tempos antes a porta da graça, ela vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, não haverá chance para mais ninguém. Quem está salvo, salvo. Quem está perdido, perdido. Aí cai na terra 7 pragas sobre os adoradores da besta e da sua imagem. E essas pessoas vão sofrer o castigo das 7 pragas, menos o povo de Deus. Aí passa um tempo, aí Jesus Cristo volta e busca o seu povo. E os ímpios serão mortos. Mas eles não serão mortos como uma atitude arbitrária da parte divina. A Bíblia diz que é uma estranha obra de Deus. Deus, por amor dos próprios ímpios, vai ter que exterminá-los. Imagine você uma cena. Digamos que você tenha na sua casa uma caixa cheia de laranjas. E no meio você percebe que existe uma laranja podre. O que é que você tem que fazer com esta laranja? Lógico, você tem que retirá-la e jogá-la fora. Porque senão ela vai contaminar e apodrecer as outras. Então, por amor das laranjas boas, você tem que acabar, eliminar aquela laranja que está podre. Então, por amor dos justos, Deus vai ter que eliminar com os ímpios. É o mesmo que você tiver um braço com gangrena, e você sabe que gangrena
É uma doença que vai se alastrando pelo corpo. Aí você vai no médico. O médico te examina e chega à única conclusão que, tem que amputar o seu braço. Eu pergunto, você vai ficar bravo com o médico, você vai xingar o médico, vai blasfemar do médico e vai dizer você é mau, você é um sanguinário, você é terrível, espantoso? Não. O médico só está tentando salvar o seu corpo. Por amor do corpo, ele tem que amputar o braço. Meu amigo, minha amiga, existe um braço da nação humana hoje que está gangrenado no pecado. Só querem saber de violência, só querem saber de pornografia, só querem saber do pecado, não querem saber de Bíblia, não estuda a Bíblia, não ora, não aceita Jesus, não é batizado. Então, se essa pessoa não se arrepender a tempo, haverá um tempo que vai perder a salvação. Aí, por amor deles mesmos, Deus tem que exterminá-los. E também por amor e preservação da justiça e dos justos. Você entendeu? Então veja, os justos vivos, eles são transformados no abrir e fechar de olhos e sobem para encontrar Cristo nos ares. Os ímpios vivos morrem e permanecem mortos com os outros por 1000 anos. Aí o que acontece? Todos os salvos vão para o reino de Deus. No céu, todos os salvos vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. E ali, durante 1000 anos, eles vão fazer um julgamento daqueles que não foram salvos. O porquê não estão salvos? E o porquê estão salvos aqueles que estão nos céus? Depois desse julgamento de comprovação, aí desce do céu, de acordo com Apocalipse 21, versículos 1 e 2, a cidade santa. Ela vai pousar em cima do Monte das Oliveiras, que vai se fender no meio e se transformar num grande vale purificado e santificado. Aí os justos entram na cidade santa, os anjos de Deus também, e Jesus Cristo vai ressuscitar todos os ímpios. Aí o inimigo vai ser solto, porque durante 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, de 1 a 3, Satanás vai estar preso, sem ninguém para tentar. E nessa cadeia de circunstâncias, Satanás vai meditar em toda a besteira que cometeu por 6.000 anos de pecados. E após os 1000 anos, Satanás será solto. Ele não será solto para tentar os justos, porque os justos já estarão salvos para sempre, mas ele vai mentir mais uma vez e vai dizer assim, olha, foi eu que ressuscitei todos vocês. Estão vendo aquela cidade de ouro puro, a cidade santa, pertence a nós. Somos a maioria, vamos tomá-la. E todos os ímpios, dirigidos pelo inimigo-chefe, eles vão fabricar todo tipo de armamento bélico, armas nucleares, e vão cercar a cidade santa. Mas diz a palavra que vai descer fogo e enxofre do céu e vai consumir a todos, Satanás, os demônios e todos os ímpios. Diz o livro de Malaquias 4, versos 1 ao 4, raiz e ramos, todos serão eliminados e se transformarão em cinzas debaixo das plantas dos justos, dos pés dos justos. Meu amigo, tudo isso que estamos falando não é invenção, está na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele vai voltar a essa terra e ele vai levar para o céu aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador pessoal. Mas aqueles que não querem ir para o céu, aqueles que não querem a salvação, ele não pode forçar, ele não pode forçá-lo. Agora, você que está nos assistindo, não importa onde você está, e não importa quem você é, Jesus te ama e Ele te chama. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Por favor, não deixe para depois. Por favor, aqui está a palavra de Deus. Você pode ligar agora, você pode entrar em contato conosco, você pode solicitar inteiramente grátis o curso bíblico em DVD, A Última Esperança, uma visita na sua casa. Quem sabe um dia eu terei o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço em você, orar com você. Mas agora chegou o momento da sua decisão, da sua entrega. Jesus está chamando você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vou fazer uma pergunta com muito respeito. Posso? Se você morrer hoje, você morre salvo ou perdido? É uma pergunta bem direta.
E eu? Se eu morrer hoje, eu morro salvo ou perdido? Você já tem o nome escrito no livro da vida? Você já foi batizado nas águas? Procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Ou então entre em contato conosco. Fale que você assistiu o programa Esperança no Ar e você quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala que você quer um estudo bíblico. Enfim, entre em contato conosco hoje, agora. Por favor, você não pode perder essa oportunidade. Deus chama você, Deus te ama. Ok? Você pode fazer isso agora? Então vamos orar. Ouça antes uma música falando ao seu coração. A seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Jesus voltará. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor cada dia nos dá uma nova chance para aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. E eu quero particularmente agradecê-lo pela decisão deste homem, desta mulher, desse jovem, em ser batizado, em ter o nome escrito no livro da vida e se preparar para o teu reino. Não permita que este homem, esta pessoa que está agora nos assistindo, não permita que essa pessoa morra sem a salvação no Senhor. Ó Pai querido, receba nosso coração. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, chegou o momento de dizer até breve, até o nosso próximo programa, mas lembre-se sempre, Jesus te ama e tem um maravilhoso plano em sua vida. Um grande abraço e até lá. Obrigado pela sua companhia conosco no estudo de hoje. Espero que ele tenha contribuído para você conhecer mais da Palavra de Deus, mas especialmente para trazer mais esperança ao seu coração. Se você quiser saber mais sobre o tema que foi estudado nesta manhã ou mais sobre outros temas da Bíblia, liga para a gente no número que aparece agora no seu vídeo e você pode pedir gratuitamente um DVD com os temas estudados ou um estudo bíblico inteiramente grátis em sua casa. Eu quero também aproveitar para te fazer um convite. Venha estar conosco hoje à noite em uma igreja adventista perto de você. O culto começa às 19h30. Você será bem-vindo. Tenha um bom dia e um bom domingo para você.